Dá para ouvir? Tudo bem, galera? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Oi. Tá ouvindo, Carter? Pode falar? Tudo bem? Tudo bem, André? Eu tô te ouvindo. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Acho que o Guilherme tá sem áudio. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Guilherme. Agora eu tô te ouvindo, você botar mais perto mesmo. Tá me ouvindo agora? Sim. Alô, tá me ouvindo? Beleza. Bom, Sim, muito boa noite, pode. pessoal. Tá, estamos começando aqui mais um Radar FIS, né? O programa aqui sobre fundos imobiliários da BMC News. Meu nome é Guilherme Carter e eu faço esse programa aqui também com o Arthur Losnak. E a gente sempre traz aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, no canal da BMC News, né? A BMC News agora é uma televisão. Os gestores, né? Enfim, os players da indústria imobiliária. Dessa vez, a gente tem o imenso prazer de trazer André Abreu Pereira, que é CEO e sócio fundador da Telos, e Daniel Takase, que é head corporativo e sócio também da Telos, né? Eu queria, primeiramente, agradecer a participação de vocês aí, André, Daniel e, enfim, Arthur. Obrigado por pegar esse espacinho na agenda de vocês, que eu sei que é bastante corrida, para a gente poder fazer esse bate-papo e agregar bastante informação aqui para quem não conhece, para quem conhece, para quem, enfim, tem interesse em aprofundar mais sobre o TEP e também conhecer um pouco mais a Telos, tá? Eu vou passar aqui já para vocês, antes de vocês se apresentarem, algumas perguntas, tá? Eu vou pedir principalmente aí, André e Daniel, fiquem à vontade para os dois ali trocarem essas figurinhas, para falar um pouco da Telos, né? Eu sei que a Telos ela tem esse nome, mas é uma coisa recente, mas é uma empresa bastante antiga. Queria que você contasse aí um pouco da história e depois a gente focar no TEP 11, que é o objeto aqui da nossa live, né? E eu queria que também vocês comentassem um pouco da história do André, um pouco da história do Daniel, do histórico profissional de cada um de vocês, e já começando também a focar um pouco nos produtos atuais, né? E da gestora, e também os produtos que podem ser ofertados ao público, tá? Eventualmente, que já puder falar. Então, mais uma vez, muito obrigado, André, e muito obrigado, Daniel, pela participação de vocês. Fica aqui meu abraço aqui virtual. Espero que da próxima vez possamos fazer um bate-papo ao vivo, tá bom? Muito obrigado. Bom, Carter e Losnak, obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. A Telos, para quem não conhece, ela vem da SDI, é uma empresa que no final das contas, começou seus trabalhos entre 2004 e 2005, e foi uma empresa que, por sua vez, advém da Serplan, que é uma incorporadora mais tradicional paulista, que começou seus trabalhos em 1974. Então, basicamente, a Telos hoje, fazendo uma história longa e curta, encurtando em 2, 3 minutos, para a gente não perder tanto tempo. A gente teve, desde a fundação da SDI, a gente teve sempre esse desejo aí de trabalhar e focar na parte dos investimentos imobiliários, poder participar e poder dizer para os nossos investidores quando está na hora de entrar, sair, melhorar os ativos. E a Telos tem muito isso, né, de querer transformar as regiões onde a gente trabalha. O nosso propósito é realmente por investimentos imobiliários, poder fazer uma transformação nos bairros e nas cidades onde a gente opera. Então, praticamente, eu e o Daniel temos a mesma idade, próximo dos seus 42 anos, ambos casados, adoramos, acho que o que a gente faz. O Daniel vive e respira real estate faz muitos, muitos anos, eu também. Então, quer dizer, a gente tem uma história longa, vimos alguns ciclos desde os anos 2000, o Daniel talvez um pouquinho até antes que eu, do mercado imobiliário. Hoje é uma gestora que está com aproximadamente 3,5 bi, crescendo desses 3,5 bi. Temos 5 fundos
e 2 fundos listados que a gente faz a gestão. Um deles é o TEP e um deles é o SDIL, que a gente faz a cogestão com a Rio Bravo. Não sei se o Daniel gostaria de falar mais alguma coisa. Não, só agradecer vocês a oportunidade, né, e complementar. Eu também, desde do ano 2000, aí, final de faculdade, eu fiz engenharia civil e já estagiei, trabalhei em obra e logo cedo já fui para a incorporação e trabalhei em algumas incorporadoras em São Paulo, depois tive uma fase na Tishman Speyer, e depois uma outra incorporadora aí da família Steinbrück, e mais recentemente eu passei pela Paladin, que é um fund manager americano, né, com gestão de projetos na América Latina, e já estou aqui com a equipe praticamente 3 anos aqui com a Telos, com o André, e trabalhando aí no desenvolvimento dos projetos, nas aquisições e também nas locações aí dos projetos corporativos. Tá certo. Bom, obrigado aí pela essa explanação. Eu queria entrar agora no próprio fundo. Eu queria que vocês contassem, muita gente nos pergunta, obviamente, de vários fundos imobiliários, mas qual que é a proposta desse fundo imobiliário, né, do TEP propriamente dito, porque a gente vê assim, que vocês têm ali uma tese assim, de comprar ativos de uma classificação B, né, depois se vocês quiserem entrar e explicar mais ou menos como funcionam essas classificações, fiquem à vontade. E alguns fundos também, na indústria, eles costumam comprar alguma coisa mais barata, enfim, retrofitar e vender. Falar um pouco do fundo, do TEP, né, qual a proposta de vocês, e também já indagar vocês se é possível que a gente veja desinvestimentos dentro do fundo mais para frente, assim, no futuro. Vai lá, Dani. A gente, assim, o André e toda a história que vem por trás do grupo, né, tem esse DNA de tijolo, né, e a gente tem toda essa bagagem de desenvolvimento e de gestão de ativos, né, de portfólio. A gente tentou trazer um pouco para fazer um pouco diferente dos outros gestores numa gestão de fundo imobiliário, né? Então a gente busca aonde a gente pode contribuir, né? E gerar mais retorno para os cotistas, olhando esse viés de real estate, né? Então o TEP tem uma forma de procurar os ativos, né? Uma tese que a gente busca os ativos bem localizados, né? E que ele tem, assim, possibilidade de melhoria, né, tanto na gestão do ativo, né, em properties, propriamente falando, né, quanto na gestão comercial, porque os prédios mais antigos, eles são muito pulverizados na participação dos proprietários, né, e não tem uma gestão, um controle na gestão, né, então, esse é o que a gente busca, porque os prédios bem localizados, eles sempre vão ter um apelo, né? A gente modernizá-los e transformá-los para brigar com os prédios hoje é algo que desafia a gente, é algo que a gente gosta de fazer, colocar a mão na massa, né? E trazer os prédios para hoje, né? E tem dado certo. A gente publicou uma carta ontem no LinkedIn, nas redes sociais da Telos, né? Falando um pouco disso, né, André? A gente, desde a época da aquisição do São Luís, essa tese, antes do TEP entrar com essa participação, a gente já tinha a participação do São Luís e o trabalho foi feito e é o que a gente tem feito agora nos outros prédios, né? Não sei se o André quer falar um pouco do São Luís, mas acho que é uma tese interessante. A gente mudou bastante o projeto em si e a gente está colhendo agora um pouco dos resultados, né? Dos frutos do que foi feito lá atrás, né? Acho que, complementando e citando um pouco a carta que a gente publicou, justamente existe uma impressão talvez não tão correta sobre o melhor investimento ser um prédio AAA em determinados momentos e principalmente no Brasil. Então, a gente faz um comparativo nessa carta
onde há 3 anos atrás, 5 anos atrás, você poderia ter comprado um prédio AAA na região do Jardim JK versus ter comprado um prédio B, né? E para você simplesmente melhorar e fazer, trazer aquele prédio que em 1980 era considerado como um dos melhores prédios da região, se não for o melhor prédio da região da Juscelino, para as demandas e necessidades dos inquilinos atuais. Então, basicamente, o TEP, a cara do TEP é essa, a gente sempre teve a gente sempre achou que era melhor, ao invés de comprar Juscelino pagando um preço absurdo com pouca valorização, a visão do TEP tem muito a ver com o value add americano, onde você compra um prédio um pouco mais defasado, onde que os antigos proprietários não necessariamente tinham tanto cuidado, e você começa a melhorar vários pontos daquele edifício, nesse caso edifício, né? Desde do elevador, da promada de água, do consumo de energia que a gente vê, das pessoas, do atendimento aos usuários, quanto tempo os usuários estão demorando para fazer uma visita ao prédio, aonde que ele vai parar, o estacionamento, como que ele para o carro, como ele é atendido no estacionamento. Então, a gente tem essa pegada dentro do prédio e cada vez mais dentro da Telos a gente está com essa pegada de transformar os prédios rumando para um carbon zero, um carbono zero, onde a gente tem cada vez menos a utilização de carbono e utilização de energia, de água, dentro das nossas propriedades. Mas acho que vale a pena quem puder e tiver paciência ler, ajustando as velas. A gente pode mandar para todos os interessados. Só para... Sim, acho que 4 páginas, pequenininha, dá para ler. Isso. Publicaram no LinkedIn e para quem é cotista, acho que recebeu aí, ou está na base da Telos, recebeu por e-mail, tá? É bastante interessante dar uma lida também para entender mais sobre o fundo. Desculpa, Losnak. Obrigado. Então, se eu puder acrescentar, André, que você comentou, né, realmente, acho que a proposta, né, boa noite para todo mundo, né, mas a proposta ali, né, que você comentou da Telos, né, realmente, né, do TEP 11, né, é você chegar, né, e ir para ativos, né, que não eram, vamos dizer assim, o core, né, e realmente o dono anterior, né, não teve tanta preocupação, e você realmente faz uma lição de casa, né. Então, você pode comentar um pouco, assim, né, acho que você não é o 100% do ativo, né, você né, nesses ativos que tem no fundo, você tem uma porcentagem, na maioria das vezes, majoritária. Então, você pode comentar um pouco, assim, né, como que funciona essa dinâmica, né, assim, da sua entrada no edifício, né, a sua interação com os outros inquilinos, os outros proprietários ali, né, minoritários, e também acho que discutir um pouco do CAPEX, né, porque, assim, acho que você até, às vezes, né, compra, né, barato, né, realmente, né, porque o ativo está, né, com desconto em relação, né, aos ativos mais caros ali, né, realmente, né, como você comentou, né, Faria Lima, né, Juscelino, mas tem um investimento envolvido também, né, então você pode comentar um pouco, assim, né, acho que da conta que vocês fazem, vamos dizer assim, né, pré-aquisição, né, pré-desenvolvimento, né, desse retrofit, e alguns casos, né, que vocês já viveram, realmente, acho que você comentou, né, nessa carta aqui, né, que realmente era uma coisa, né, muito estranha, né, que tinha realmente no São Luís, né, vocês derrubaram os muros, né, agora foi uma praça realmente aberta ao público, né, colocou o Oba lá, então, assim, acho que realmente vocês conseguiram, né, fazer realmente uma transformação muito grande, né, que durante a pandemia, né, realmente acho que pós-pandemia, né, ficar realmente, acho que mais, vai ter uma appeal melhor, né, vamos dizer assim, então, se você puder comentar um pouco isso, acho que o que vocês esperavam, né, acho que de investimento, né, de tiro ali, né, lá quando vocês compraram os ativos, né, e o que vocês acabaram vendo, né,
tendo eles depois, né, acho que executando realmente o plano. Se pudesse comentar o antes e depois, seria uma coisa legal para discutir. Claro, claro. A gente vê muito potencial, fora a localização que o Daniel falou, em projetos que eles têm um certo porte, que você consiga ter um custo de condomínio, não é barato, mas aceitável. E eu acho que é uma das grandes, alguns projetos tem alguns problemas com isso. Então, a gente vê como se fosse uma empresa ou como se fosse uma fábrica que ela está produzindo, você está olhando essa fábrica e ela está produzindo, a gestão não está tão afinada, e aquela empresa está precisando dar uma mudança na parte da gestão para conseguir produzir mais e ter uma produtividade melhor. Então, quando a gente olha um projeto desse, a gente vê vários quesitos, então, tamanho de terreno, possibilidade de aproveitamento comparado com o que foi feito na época, a gente vê a matriz energética, vê se tem dentro do imóvel alguma coisa que está sendo mal operada, e a gente faz como se fosse um plano de ação. Pô, o que nós vamos fazer nos próximos 12 meses para deixar esse empreendimento, vamos dizer, 12 meses talvez seja meio curto, talvez seja mais para 36 meses, como que a gente vai deixar esse empreendimento dentro dos padrões muito próximos do atual. Ele não é um AAA atual. Dificilmente ele vai ser, porque ele foi feito com uma arquitetura diferente. Dificilmente ele vai se transformar, né? Então, você tem esse prédio, você tem um plano de melhorias. No São Luís, por exemplo, tinham 32 pessoas na época. A gente teve a sorte de, ao mesmo tempo, quando a gente entrou, muitos coproprietários, com o planejamento que a gente tinha feito e com os resultados que a gente estava começando a fazer, porque a gente estava reduzindo o condomínio em mais de 25%, com a ajuda de algumas outras empresas, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eles começaram a apoiar tudo que a gente estava propondo. A gente tem hoje, por exemplo, lá a gente tem um conselho, maioria dos conselhos que a gente trabalha em outros projetos, como muitas vezes eles não querem ter essa voz tão ativa, ou preferem não ter, ou não ter equipe, muitas vezes eles delegam, falam, bom, se a turma está trabalhando direito, deixa eles trabalharem. Então, eles ficam vendo 5 tipos de retrofit, o que dá para fazer, o que não dá, e muitas vezes a nossa limitação é capital. O Losnak realmente é bem assertiva a pergunta, só que o que muitas vezes a gente consegue fazer, e a gente está fazendo isso no Passarelli, é que a gente faz um financiamento, vamos dizer, com o condomínio na conta proprietários, e com o próprio dinheiro que tem na conta proprietários do condomínio, a gente acaba financiando a melhoria do prédio. Seja ela gerador, vestiário. Então, a gente vai fazendo um total makeover junto com um retrofit. Não é um retrofit full, né? Porque o retrofit full você precisaria tirar todo mundo e pôr todo mundo de volta. Então, a gente faz o negócio, faz a melhoria enquanto o prédio está operando. A gente fecha algumas áreas se necessário e faz... E por isso que não é tão rápido quanto a gente gostaria. Demora 3 anos, às vezes 2 anos, né? E isso, para o próprio inquilino, é muito bom, porque o inquilino consegue ver mais valia
em todas as melhorias, ele consegue ver valor em tudo que você consegue agregar no projeto. Então, acho que os benefícios são... Não, é isso. Acho que os próprios coproprietários, eles nunca vão ser contra algo que melhore o prédio e, no longo prazo, traga valor, né? Porque você tem um prédio com um condomínio mais barato, não quer dizer que você está perdendo a qualidade do serviço. O que o André falou, como os prédios eram mal geridos, eles tinham folha de pagamento altas, uma gestão não profissional. Então, a gente costuma colocar um síndico profissional, a gente costuma trazer uma administradora profissional, a gente faz esse diagnóstico que o André comentou, e a gente trabalha para reduzir custo com um trabalho bem feito e com eficiência, né? E isso vai gerar valor para os coproprietários e vai gerar valor para os inquilinos, né? Todo mundo sai ganhando, e a gente não costuma fazer chamada de capital, é o que o André falou, a gente trabalha com caixa do condomínio, e a gente vai fazendo um cronograma de forma que a gente consiga trabalhar com o dinheiro que a gente tem, né? Então, o próprio Passarelli, uma das coisas que a gente vai fazer lá é trocar todos os elevadores dentro do cronograma e implementar um novo elevador, que é um problema que a gente... um diagnóstico que a gente teve quando a gente fez a aquisição do Passarelli. Tem um problema lá de falta de elevadores ali no Passarelli, por exemplo, né? Tá certo. E, bom, a gente viu, hoje em dia, a gente vê muitos fundos que, infelizmente, tiveram propostas em regiões não consenso, ou mesmo que saíram de São Paulo e, enfim, acabaram sofrendo bastante, enfim, não só no passado, mas principalmente agora na pandemia. E, nesse sentido, o TEP a gente vê são ativos aqui em boas regiões de São Paulo, né? Uma região, enfim, como eu sou de São Paulo, conheço, fica mais fácil de dizer, mas a gente queria entender primeiro, em termos de capacity, né? Qual que é o capacity aí que vocês acham que o fundo pode absorver, em termos de tamanho, e também qual que o que o investidor deve esperar? Deve esperar sempre essas localizações, né? São Paulo e boas regiões, vamos dizer assim, com uma vacância totalmente menor, né? Mais procuradas, ou pode ser que vocês avaliem coisas fora aqui de São Paulo mesmo, ou fora das regiões centrais de São Paulo? Quer falar, Daniel? Eu acho que a gente, assim, o TEP, a gente segue um pouco do que está acontecendo no mercado, né? A gente tem essas aquisições que a gente fez em São Paulo, mas a gente está sempre monitorando os outros mercados. O Rio de Janeiro é um mercado que a gente não pode deixar nunca de monitorar, né? A gente sabe que teve a questão do Porto lá no Rio de Janeiro, que foi uma super oferta, né? Um processo da questão das empresas do governo, petróleo e gás, que teve toda essa questão que o Rio é muito tomado por essas empresas, né? Mas é um mercado que a gente sempre está monitorando, olhando as oportunidades e outras regiões também, mas acho que o momento hoje do TEP, tem bastante coisa em São Paulo ainda que a gente está no pipe, a gente está olhando bastante coisa que agrega para o fundo dentro da tese, né? Enfim, mas acho que as outras regiões sempre estão dentro do nosso radar também. Mas não certo. quer dizer, acho que complementando a parte de Rio de Janeiro, no final das contas, acho que 40 e poucos % do PIB brasileiro está no estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo, infelizmente, porque para nós acho que é um pouco pior na parte de real estate, é super concentrada. Então, você tem maior dificuldade de identificar ativos e conseguir fazer uma precificação em outros mercados. Então, mas realmente o Rio de Janeiro a gente continua monitorando, que nem o Daniel falou, e pode ser que um dia a gente faça alguma aquisição, né? Certo. E acho que só para acrescentar, assim, né, acho que vocês fizeram algumas aquisições, né, realmente com o recurso da última oferta, né, e
Assim, quando a gente já conversou realmente, né, com o Abud, né, da VBI, né, ele falou que realmente, né, para ele era, entre aspas, um piso de aquisição, sei lá, 5 mil metros quadrados da BL, né, para trazer para o fundo. A gente vê movimentos como o PAT, né, o PATC, né, que comprou meio andar ali, né, um andar aqui. Então, vocês podem comentar um pouco, assim, acho que a proposta do fundo ali, né, como vocês comentaram, assim, né, que vocês querem realmente, né, fazer uma mudança mais transformacional no ativo, que vocês estão entrando, assim, então tem uma porcentagem mínima, né, tem uma conversa, né, com os proprietários atuais, né, prévia, para ver realmente se vocês conseguem, né, fazer essa mudança. E assim, olhando para o fundo, assim, acho que essa é uma pergunta boa. Assim, acho que qual que é o ABL mínimo, né, que vocês pensam em trazer para o fundo, né? Qual que é a porcentagem mínima que vocês pensam em trazer para o fundo, né? E vocês fizeram algumas aquisições adicionais, né, no São Luís, né? E a gente vê também a RBEG, né, fazendo aquisições adicionais também na Faria Lima com a Rebouças também. Então, assim, a ideia, né, assim, vocês querem realmente, assim, acho que inicialmente, né, reforçar a participação que vocês têm nos ativos atuais, ou então realmente, assim, surgir alguma outra oportunidade de vocês entrarem também em alguns ativos também, acho que mais oportunísticos, né? O Baroni fala que a parte de escritório ela é pouco expansível. A gente tende um pouco a discordar, por exemplo, do nosso amigo, porque o Daniel, que ele tem de ativo que a gente poderia comprar, sem considerar os ativos que a gente tem dentro de private equity, são vários, tem muita coisa para comprar. Eu acho que o mínimo aqui seria perto de 20 e poucos por cento, e a gente tem uma tendência a querer mais ativos que a gente consiga comprar 50% para poder ter realmente essa gestão mais ativa. Nós estamos vendo outras oportunidades hoje, mas como no final das contas hoje o fundo passa, vamos dizer, por um final de uma pandemia, tudo indica, né? Depois de praticamente 1 ano e meio de dificuldades que o mundo inteiro teve, que acho que poucas pessoas podiam prever, né? E hoje a gente tem dentro do TEP praticamente 32 mil metros, é isso, Daniel? De ABL. Tem outros ativos que a gente tem interesse de comprar, mas o que nós estamos fazendo hoje, que gostaríamos de continuar fazendo até que o mercado melhore, é justamente cuidando da nossa fazendinha aqui, dos ativos que a gente já comprou, que são 5, que tem bastante trabalho a ser feito, e o Daniel está fazendo um trabalho excelente de conseguir, projeto a projeto, mesmo que não seja um dos melhores momentos, melhorar a relação com os inquilinos, melhorar a parte diminuir a vacância. Então, de pouco em pouco, nós vamos melhorando cada um dos projetos, e quando tiver mercado voltar, a gente vai estar pronto para fazer novas ofertas, né, Daniel? Acho que, considerando, o fundo hoje tem 36.800, mas e está com uma vacância hoje. E hoje ele está com uma vacância, no último relatório que a gente divulgou, ela está com vacância de 18%, mas com o Fujitsu, a vacância que a gente vai concluir a aquisição ainda nesse mês, né? A vacância vai cair para 16%, e a gente está com um grande inquilino aí para fechar a vacância do Passarelli em negociação. A gente vai para uma vacância consolidada do fundo para 13%. Que, enfim, assim, o Passarelli, a gente teve durante a pandemia uma reciclagem, digamos assim, de inquilinos, né, inquilinos menores, e a gente tem trazido inquilinos maiores para recompor o prédio, né, são inquilinos mais robustos e que conseguem segurar mais durante as crises, né? Acho que a tese nossa é essa, né? A gente
sempre ter bons inquilinos nos prédios e mantê-los por longo prazo, né? Então, acho que se a gente concluir essa alocação aí, vai ser realmente a tese que a gente está conseguindo agora, que já foi feita no São Luís, a gente está levando agora para o Passarela também. Uma grande probabilidade, então, esse fechamento, então, a gente pode considerar? Sim. Fechamento é fechamento, né? Assim, que a gente está percebendo é que tem... Assinar, né? Mas assim, é incrível como essa questão da antecipação das vacinas, a gente está sentindo na veia, assim, porque os inquilinos voltaram a visitar os prédios, eles estão... passou para o mercado isso, a gente tem percebido que está tendo muita visita no próprio Torre Sul, que é o prédio que a gente tem a maior vacância do fundo hoje. A gente está tendo visita, então a gente está sentindo que está voltando um pouco o mercado. As visitas são um bom sinal, né? Tem que concluir a locação, mas as visitas já é um bom sinal para o nosso mercado. Certo. Se puder comentar um pouco, então, assim, acho que André e Daniel também, acho que é sobre a parte do, assim, que vocês têm um fundo também de desenvolvimento, né? A Telos vendeu um ativo, né, o River One lá para a RBR, né, recentemente, né, o RBR Properties, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que como que funciona essa dinâmica, né? Acho que do fundo de desenvolvimento com o TEP 11, né? E se vocês têm alguma preferência, né, assim, sobre a aquisição de ativos, né, da própria casa, né? Assim, vocês podem comentar um pouco dessa parte, né, da interação entre os fundos, né, da casa. No final, a gente não existe direito de preferência, é uma boa pergunta. A gente trabalha de uma forma com que os projetos, a gente consegue fazer muitos projetos, muitos negócios dentro de casa, mas a gente é super aberto, então a gente tem comitês de investimento para cada veículo, e uma das coisas que a gente leva em consideração é a questão de não ficar conflitando os fundos. Então, que cada um tem seu chapéu, seu papel, e a gente, então, tenta trazer para o mercado, na parte do desenvolvimento, os melhores... nesse, por exemplo, do River One, foi um projeto que a gente trouxe, que era... A gente comprou em 2015, escrituramos em 2016, um projeto que a gente teve que demolir o antigo residencial transformado da Johnson, e nós conseguimos, com a ajuda de muita gente, fazer esse projeto de uso misto. E o projeto, a gente, no final do dia a dia, a gente tenta o melhor que é para cada um dos mundos, né? Então, a gente teve o caso no TEP, que era de um dos projetos nossos, de um dos veículos nossos, mas naquela hora o São Luís fazia totalmente sentido estar dentro de um ativo de fundo imobiliário, seja ele pelo tamanho, pela localização, pelo reconhecimento. Quer dizer, então era um ativo que boa parte das pessoas que moram em São Paulo já conheciam, né? Então, e os ativos a parte distinta que existe entre fundo fechado e fundo aberto é que no fundo fechado as avaliações são mais de longo prazo, você tem mais tempo, vamos dizer, para um horizonte talvez um pouco maior, e os fundos abertos, você tem uma pressão intrínseca e de todas, um peer pressure, vamos dizer, de todo o mercado, do que você está fazendo, do que você não está fazendo, também é muito bom, né? Para trazer alinhamento. Então, acho que a gente, no TEP, eu não sei se vocês lembram, mas a gente está há 2 anos
sem praticamente receber receitas de gestão. A gente está há 2 anos trabalhando praticamente de graça, porque a gente realmente acredita e as coisas vão virar e o futuro vai merecer, né? Nós vamos ser recompensados, né? Tá certo. E uma outra coisa também que muitos cotistas, enfim, muitos investidores perguntam para a gente, obviamente não relacionado ao TEP, mas de maneira geral no mercado, principalmente em fundos de laje, quando a gente olha aqui, hoje o preço de vocês, ele tá, né, o preço está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né? E o cotista sempre leva muito isso, principalmente o cotista, o novo cotista, em novas ofertas, né? Quando ele tem o direito de subscrição, enfim. E eu queria entender assim 2 coisas, né? Primeiro, o que seria aí para vocês a dinâmica de novas ofertas? Como seria essa dinâmica? Quando que, enfim, obviamente você não pode anunciar que vai fazer muito antes, mas qual a dinâmica e qual o preço fazer, né? Se vocês têm alguma visão diferente. A gente conversou recentemente falou muito sobre isso com o Moise, né? Que acabou fazendo isso, se eu não me engano, no REC, vocês me corrigem se eu estiver errado. Muita gente reclama, né? Não gosta, acho que perde valor, enfim, é obrigado a fazer, né? E também qual o preço fazer e qual a dinâmica de novas ofertas para o TEP, se o cotista eventualmente pode esperar algo nesse sentido. Acho que só lembrando também, né, que vocês, lá na crise, né, quando a crise abriu, vocês estavam com uma oferta aberta, vocês desistiram da oferta, né? Agora realmente vocês conseguiram fazer outras ofertas depois, então acho que também discutir, né? Acho que assim, como vocês comentaram que tem um pipeline bom, né, em São Paulo, acho que meio que casar, assim, acho que uma coisa boa, assim, acho que o cheque ideal, né, vamos dizer assim, para uma oferta, né, seria para dobrar o fundo, né, aumentar o fundo 50%, né? Conta aí, Daniel, qual que é o nosso plano? A gente nunca vai fazer uma oferta que não seja accretive para os cotistas, né? Então, a última follow-on que a gente fez, a gente tinha bons ativos, né, na mão, a bons caps, né? As 2 últimas aquisições que a gente fez foram a caps acima de 8, né? Sem considerar a alavancagem, né? Que a gente também está implementando uma alavancagem saudável no fundo, né? Abaixo de 15% do PL, a gente acha que é um índice saudável para alavancagem, você ainda traz um retorno a curto prazo para o cotista também, né? Então, assim, a gente busca fazer coisas que gerem valor para o fundo e para os cotistas, né? Logicamente que o ideal são as ofertas ali dentro do patrimonial, né? Mas acho que é algo que você precisa analisar caso a caso, porque depende do tamanho da oferta, depende de vários fatores, né? A gente fez uma oferta relativamente pequena, perto do tamanho do fundo, né? Que foi um follow de 50 milhões. Então, é algo que precisa ser... Acho que não é uma resposta sim ou não, né? Acho que ela tem que ser estudada no detalhe, né? Mas acho que a nossa visão é sempre fazer algo que gere valor e que traga retorno para o fundo, né? Essa é a nossa visão. A ideia aqui Desculpa, fala, Glenn. Não, desculpa, André, pode falar, eu queria fazer outra pergunta já. Não, acho que lembrando um pouco que a gente estava com aquela oferta de praticamente 200 milhões que a gente tinha de ativos para comprar no começo de 2020, e daí realmente pós-carnaval veio a pandemia e o mercado simplesmente fechou, né? E nós tivemos, então, em dezembro, uma possibilidade de fazer algumas aquisições, entre elas 2 lajes do São Luís, que está cada vez mais difícil de encontrar, que agora ninguém quer vender, é muito difícil de achar. O Timbaúba, esse projeto que tem como inquilino a Abbott, na região da Paulista, que a gente não precisa nem falar quem é, né? E também o Fujitsu. Então, a gente acha que
o nosso lema, deixar muito dinheiro em caixa, é muito ruim para o cotista. Acho que o cotista não contrata os nossos serviços, o nosso trabalho, para a gente deixar o dinheiro em caixa. Então, acho que a evolução do fundo imobiliário é o gestor saber trabalhar com um pouco de dívida e ainda dando renda e melhorando o patrimônio gradativamente daqueles ativos que ele acredita que valham a pena, né? Então, acho que a gente não tem previsão de fazer uma oferta agora, pode ser que venha mais para frente, justamente porque o mercado não está... a gente não quer diluir os nossos investidores, né? Com VP com preço muito baixo. Então, a gente acha que está de graça a cota do TEP agora, só que realmente tem poucas pessoas conseguem ter uma visão de longo prazo, né? Então, é uma questão de timing aí para a gente conseguir fazer uma nova oferta. Não, certo. Acho que o Daniel, assim, acho que... Não, pode falar, Luz. Pode falar. Então, Daniel, assim, você comentou lá atrás, né, que realmente, né, vocês estão vendo agora um novo tipo de inquilino, né, inquilino maior, né, que sobrevive à crise, etc. Então, assim, vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que como que estava a dinâmica, né, assim, vamos dizer assim, pré-pandemia, né, assim, de maneira qualitativa, né, assim, né, o que vocês faziam de carência, né, assim, de luva, né, acho que, assim, qual que era a dinâmica de vocês, né, e agora, assim, né, que vocês fizeram realmente um bom trabalho, né, reduziram bastante a vacância dos ativos, né, e como que fica agora para frente, assim, acho que vocês estão dando, sei lá, mais carência do que dava antes, né, mas, assim, como que estão as condições comerciais, né, e também vocês têm um ABL também que vem esse ano que vem, também, vocês puderem comentar um pouco, assim, a expectativa, né, é de aumento de preço, né, real, ou então, sei lá, passa o IGPM, vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que, de maneira, acho que mais, assim, qualitativa, assim, como foi o trabalho de vocês, né, em 2021, né, nessa parte de discussão de reajustes, né, e também essa questão de, vamos dizer assim, né, de que da mudança de mix de inquilinos, né, que você comentou no começo, né, que realmente vai para caras maiores, né, qual que foi a contrapartida, né? E aí, assim, né, já que você comentou também, né, que está tendo uma demanda maior, assim, né, para visitação, né, acho que é realmente positivo, né, a gente ouve, acho que lê o relatório gerencial de todo mundo, né, a gente viu também a HGR recomendando essa direção, então, assim, você pode comentar um pouco, assim, isso, acho que, né, agora o poder de barganha, né, voltou para o proprietário, assim, né, nessas lajes, né, que vocês possuem, né, essas lajes mais assim, né, ao longo do processo, né, vocês estão, né, vendo que realmente, né, o inquilino potencial dá valor, né, realmente ao retrofit que vocês fizeram, né, e também se vocês puderem comentar, realmente, né, que fizeram uma boa lição de casa ali, né, realmente no São Luís, né, botando oba, né, mas realmente tem alguns térreos vazios também, né, acho que, se não me engano, Torre Sul. Então, se você puder comentar, acho que também isso, assim, acho que qual que é a dificuldade, né, para você locar, né, o térreo, né, para um cara que, obviamente, não é um comercial, né, vamos dizer assim, com relação a uns andares, entre aspas, né, defaults, né, os andares que todo mundo conhece de um prédio corporativo, né? Bom, em relação à negociação, realmente foi mais difícil, né, para todo mundo esse tempo de pandemia. Logicamente que você tem que estudar que tipo de inquilino que né, por exemplo, restaurantes e esses tipos de inquilinos sofreram muito mais do que outros, né, então foi uma negociação caso a caso, né, mas a gente tem negociado, tem diversos tipos de negociação, tem inquilinos que a gente acaba partindo para um blend, né, entre GPM e PCA, enfim, realmente o GPM deu um salto muito forte e acho que é importante ter um bom relacionamento com os inquilinos, né, então fica uma porta aberta, né, uma via de duas mãos e realmente se você está com esse relacionamento bom com os inquilinos, tudo fica mais fácil, né, numa negociação de reajuste ou de revisional. Muitas vezes a gente acabou, de certa forma, flexibilizando algum tipo de desconto ou algo durante a pandemia, em troca de aumentar o prazo do contrato de locação, e esse desconto que a gente concedeu, ele se converte em multa. Em multa, se ele rescindir o contrato, ele acaba pagando o desconto que a gente deu.
Então, acho que foi até uma oportunidade da gente estender alguns contratos, até de dar os descontos e estender contratos, né? Acho que a gente trabalhou um pouco dessa forma. Os inquilinos eu já comentei um pouco, né, que o Passarela era um prédio muito pulverizado, 6 conjuntinhos por andar, então ele já veio com esse tipo de inquilino e aos poucos a gente foi mudando. Por exemplo, a Neo BPO, que pegou um andar inteiro, ele falou, eu vou para lá porque eu vi aqui o que você vai fazer. A gente está terminando a obra do retrofit do lobby. Quem lembra como era a recepção do Passarela e como ela está hoje, é da água para o vinho. E a gente criou uma área com café no térreo, que a gente está negociando agora para colocar um café que vai gerar uma receita adicional para o prédio, né? Então, não é só a redução e eficiência de custo, mas a gente também está gerando receitas extras para o condomínio que, na prática, é até uma parte do dinheiro que você pode reinvestir no prédio, né? Então, é isso que a gente tem feito. E no Torre Sul foi feito um espaço de descompressão lá no rooftop, que ficou bem bacana, os inquilinos adoram. A gente tem que ir pensando em coisas diferentes aí para deixar os prédios bem posicionados no mercado, né? Acho que é o trabalho que a gente faz e é o que a gente vai fazer nos novos prédios, né? Redução de condomínio com eficiência, melhoria, redução de vacância e trazer, sempre melhorar os inquilinos e inquilinos maiores. Acho que é o que a gente tem buscado lá nos prédios do fundo, né? Beleza. Fazer uma pergunta. A gente viu aqui no último relatório que eu tenho disponível de vocês, tem uma posição aí de 3 milhões, obviamente, vis-à-vis o patrimônio, nada muito relevante, mas investir em fundos imobiliários. Existe alguma... Bom, pelo que eu entendi, eu acho que eu já até sei a resposta, mas vocês gostam de ser majoritário, mas existe alguma estratégia de alocação em fundos imobiliários via o TEP? Ou é só ali fazer um caixa, alguma coisa, né? Aqui a gente tem, dentro da Telos, a gente tem uma equipe específica para verificar e fazer análise dos fundos que a gente está alocando, qual que é o melhor momento, né? A gente não tem realmente um valor expressivo, o caixa, ele praticamente a gente faz alguns trades, mas são bem táticos, dentro da carteira, e a ideia nossa realmente é só rentabilizar aquele dinheiro que está parado e que a gente vai precisar utilizar em 3, 4, 5 meses, né? Então, a gente tem o JP hoje, que é o gestor da Terra, vou explicar para você o nome. Ele faz realmente todo o acompanhamento da carteira de cada um dos veículos, dos fundos que a gente investe, e nós estamos trabalhando até com esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente está até trabalhando na possibilidade de fazer dentro da casa, né? Fazer um pouco de investimentos nos CRIs que a gente vê passar pelo mercado, que a gente acha que a relação risco-retorno seja boa, junto com um pouco de geração de alfa dos fundos imobiliários que a gente conhece, das casas que a gente tem maior conhecimento, né, do trabalho. Isso eu te respondo a pergunta, Guilherme. Oi, desculpa. Não sei se eu respondi o que você queria saber, mas... Não, respondeu, tá excelente. Losnak, você tem alguma pergunta a mais para adicionar aqui? Acho que se você puder comentar um pouco, acho que assim, que ficou faltando, acho que assim, realmente a parte das revisionais, assim, acho que para 21 e para 22, né, assim, acho que se vocês realmente, você comentou um pouco do IPCA do GPM, né, Daniel, assim, mas assim, acho que só para a gente assim, frisar, né, então acho que assim, né, a dinâmica de vocês, né, vamos dizer assim, acho que como você comentou, né, vocês estão otimistas com uma nova alocação, né, vai reduzir a vacância do fundo, né, e tudo pode, vamos dizer assim, acho que ser um segundo semestre, né, mais bem sucedido que foi o primeiro agora, né, então se vocês puderem, assim, acho que quando vocês comentaram assim, acho que já fizeram a lição de casa e reduzir bastante o custo condominial, né, então assim, a expectativa de vocês, né, vamos dizer assim, para os próximos
trimestre, né, para os próximos meses, né, seria realmente que o risco de aumento, de reajuste seria mais para cima, né, só para, acho que, frisar isso, né, para todo mundo que está assistindo, assim, acho que o risco dos aluguéis permanentes caírem, né, vamos dizer assim, né, ter um desconto, assim, né, que a gente vê em alguns casos, vocês não vislumbram isso para vocês, né? A gente costuma publicar no relatório mensal um comparativo da nossa média versus as regiões, né? E o TEP, todos os ativos dele estão abaixo da média da região, das regiões, né? Então a gente tem espaço ainda para crescer, né? Em relação a preço efetivo de locação. E esses contratos estão vencendo, a gente já tem conversado já com os inquilinos e negociando extensões de prazo, né? Acho que a ideia hoje é não perder inquilino, né? Trazer inquilino. Acho que a gente já passou um pouco dessa fase, né? A gente perdeu praticamente Passarelli, a gente renovou os inquilinos do Passarelli, né? Torre Sul, a gente chegou a perder inquilino também, que já tinha alugado e devolveu uma parte, e ficou com outra parte. Então, até no próprio São Luís, que é o ativo que a gente tem mais facilidade para alugar, ele também teve um turnover que a gente repôs. Então, assim, a gente tem trabalhado, a gente tem conversado diariamente com os inquilinos do fundo, e trabalhado para essas extensões de prazo, né? A gente tem que pensar no longo prazo, e as últimas aquisições são inquilinos que não precisa nem falar, né? O André comentou da Abbott, que é o inquilino do Timbaúba, e a Fujitsu, que é uma das empresas gigantes, né? Uma multinacional japonesa, que é um sale-leaseback que a gente fez agora no Fujitsu, né? Então, é esse tipo de inquilino que a gente busca, e é isso que a gente tem feito no TEP, né? Opa, tá certo. Bom, foi excelente o papo. Eu queria agradecer o André novamente, queria agradecer o Daniel pela participação e pela disponibilidade. Queria agradecer o Losnak também, queria agradecer todo o pessoal que está ouvindo a gente. Semana que vem a gente faz aqui esse programa todas as quintas-feiras, às 19, né? Na semana que vem, a gente vai passar a agenda para todo mundo, né? Vocês vão receber também, a gente já tem uma agenda extensa até agosto. Eu queria que, só para finalizar, né, obviamente agradecendo o André e o Daniel, vocês dissessem para quem quer conhecer o TEP, né, quem quer ser a Telos também, onde acessar, se você tem um contato que pode enviar e-mail, enfim, deixar o contato de vocês aí para aquele interessado, e também dar uma palavrinha final aí, fiquem à vontade. Muito obrigado aí, uma boa noite a todos vocês. Bom, nós que agradecemos, Guilherme e Losnak. A gente é bem ativo no ri@telos.com.br. A gente tem o site da Telos, que é telos.com.br. E acho que a gente não deixa nenhum investidor que tem interesse de perguntar o que está acontecendo fora sem resposta, né? E tem o LinkedIn também como uma forma de estar acompanhando o que está acontecendo. A gente postou agora recentemente essa carta para falar um pouco sobre os ativos B, A e o que são as melhores, fazendo uma analogia com as velas e os barcos da vela. Eu queria só agradecer e falar que acho que a gente passou por uma fase muito aguda, mas a gente tem que ter uma visão, principalmente na parte de investimentos, um pouco mais de longo prazo. Então, acho que agora, como o Daniel disse, a gente não está vendo mais inquilino querendo renegociar preço, a maioria dos inquilinos estão querendo crescer, como aconteceu no Passarelli, e espero que essa pandemia passe logo, né, para todos. Exato, para a gente também fazer um ao vivo aí. Bom, Daniel, André, Losnak, muito obrigado. Boa noite. E semana que vem a gente vai receber o Urca Capital aqui para um bate-papo, 19 horas, quinta-feira. Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.